maluco. A clonagem, que permite ao criador duplicar um animal de qualidade superior. Aí, como esse assunto já está ficando até corriqueiro nas fazendas e nas rodas de boiadeiros, a gente convidou para a nossa entrevista de hoje a médica veterinária Perla Fleury, da In Vitro, que é uma das empresas pioneiras no uso comercial dessa técnica no Brasil. Boa noite, doutora Perla, seja muito bem-vinda aqui na nossa casa. Boa noite, Sidney, um prazer estar com vocês aqui. Doutora Perla, hoje a gente faz clonagem, né, só de grandes reprodutores, de animais aí fora de série, digamos assim, né? Mas no futuro, será que a gente vai ver aí boiadas inteiras de gado comercial para abate, formadas por animais clonados? Olha, Sidney, se a gente pensar que a clonagem chegou no Brasil há pouco mais de uma década, né? E se alguém nos perguntasse, se eu estivesse aqui no teu programa 10 anos atrás, perguntasse se isso seria uma realidade comercial, alguns duvidariam. Então, hoje, o que eu posso dizer é que com o domínio da tecnologia cada vez mais avançada, com as novas técnicas e com o aprimoramento dessa técnica, eu diria que não me assustaria a ideia de, a médio prazo, a gente ter nos bovinos de corte e leite linhagens genéticas como a gente tem hoje nos suínos, e aí, nesse caso, a clonagem realmente exponencializando essa genética para todos os criadores, e aí sim, boiadas clonadas, como disse você aí, currais com porteira fechada, cheia de clones. É um mundo muito interessante, né? Bom, doutora, só para a gente relembrar um pouquinho da história, né? Como é que foi que a clonagem foi trazida aqui para o Brasil e quando é que essa técnica começou a ser usada comercialmente na pecuária brasileira? Sidney, a clonagem, apesar de o pessoal achar que é uma biotecnologia recente, ela é bastante antiga e ela começou nos vegetais há muitos e muitos anos atrás, tanto que o nome clone vem de clon, que é o nome que se daria para um broto de bambu. Mas no Brasil especificamente, o Brasil foi o primeiro país em desenvolvimento a dominar a técnica de clonagem em 2001, quando a Embrapa anunciou o nascimento da primeira bezerra nascida da raça cimental. Depois disso, rapidamente, ela foi oferecida comercialmente no mercado e nós, da In Vitro Brasil, desde 2005, oferecemos essa técnica comercialmente, inaugurando a clonagem com a clonagem do famoso touro bandido, do qual nós entregamos 5 cópias na época. Agora, dá para a gente ter uma ideia aí de mais ou menos quantos animais já foram clonados no Brasil, desde aquela vaca pioneira da Embrapa, doutora? Eu poderia te dizer que é algo em torno de 200 clones ou um pouco mais que isso, porque nós hoje temos um número da nossa empresa, da In Vitro Brasil, tendo entregue cerca de 130 clones bovinos até o momento. E como nós somos um dos líderes de mercado, imagino que deve estar em algo de 200 ou 200 e poucos clones até o momento. Ô, doutor, a gente fala aqui em duplicar um animal, né? Mas isso está correto? Quer dizer, o clone ele é mesmo absolutamente igual ao animal clonado? Ele vai ter, por exemplo, o mesmo desempenho reprodutivo, vai passar para os seus descendentes as mesmas características e qualidades genéticas que o original passa para a sua progênie? Sidney, o que é um clone? O clone é um animal que é uma cópia idêntica do DNA do animal original, né? Então, a gente diz que fenotipicamente, ou seja, as características externas, morfológicas, são muito semelhantes. Nós não podemos dizer que são idênticas. Mas, sob o ponto de vista genético, ele é uma cópia idêntica do DNA do animal original. Ou seja, ele vai passar para a sua progênie, vai transmitir para os seus descendentes as mesmas características, as mesmas qualidades genéticas do animal original, né? Por isso que a gente até tem uma frase na empresa, um slogan na empresa, que é o único de novo. Quer dizer, um animal único, com as suas características próprias, de novo, podendo transmitir para os seus descendentes todas as características que ele transmite. Bom, enquanto a gente está conversando aí, a gente está vendo algumas imagens aí do pessoal trabalhando lá na In Vitro, né? Agora, uma perguntinha básica, doutor. Um mesmo animal pode ser clonado mais de uma vez? Quer dizer, não tem um limite? Não, não tem um limite. Na verdade, a partir do momento que o proprietário guarda células, armazena células, ele tem quantidade suficiente de material para fazer infinitos clones. E uma vez que esse clone nasce, você pode fazer clone do clone. Então, não tem limite para clonagem em termos de número. Agora, quanto custa mais ou menos hoje para se fazer um clone no Brasil, doutora? Sidney, o clone bovino hoje depende muito do resultado de cada trabalho, porque a gente transfere 15 embriões quando a gente faz um trabalho de clonagem, e isso resulta de 1 até 6 nascimentos de um único trabalho. E nesse caso a gente cobra por cópia. Então, se nasce só um bezerro, esse valor está em torno de R$55 mil até R$60 mil. Se nasce mais que uma cópia, esse valor começa a decrescer
pela metade do preço. Então eu diria que hoje, para você ter um clone na propriedade, estaria algo em torno de 50 até 30 mil reais, dependendo do número de animais que você faz. Quanto mais clones, mais barato fica por cópia. Quer dizer, não é tão caro assim, né, doutora? Agora, Não. só para a gente recordar, né? O registro oficial do clone pode ser feito normalmente nas associações de raças? Sim, todas as associações de raça de bovinos têm regulamento junto ao Ministério e registram todos os clones. E uma tendência bastante interessante, Sidney, bastante legal, que a gente tem notado, é uma mudança do tipo do nosso cliente. A gente, no início da clonagem, a gente era procurado por criadores de gado elite. E hoje isso tem mudado, a gente tem sido procurado por bastante criadores que são, assim, realmente estão com foco em fazer clones de produção, tanto de carne como de leite, e bastante procura pelo gado de leite. Tá certo, muito interessante essa demanda, né? Doutora, muitíssimo obrigado pela sua entrevista. A senhora já está convidada a voltar aqui mais vezes para a gente conversar mais sobre esse assunto que é instigante, muito interessante. Obrigado, doutora, até a próxima. Obrigada, Sidney, até mais.